Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar agora um pouquinho sobre programação orientada a objetos em Python. Vamos dar ênfase aqui às classes e também ao recurso da herança. O conceito de classes em Python é do mesmo jeito que de outras linguagens, ele é muito parecido. Tá? Então a definição, o conceito abstrato das classes é o mesmo que daquele que a gente aprendeu lá em C++. Ou seja, classes são modelos para a criação de objetos. Tá certo? Desse ponto de vista, da maneira que você vai pensar para organizar o seu código, isso não vai alterar em nada. Tá certo? Então, para a gente poder definir as classes, existe uma sintaxe específica. Aí existem algumas diferenças de sintaxe do C++ para o Python, do Java para o Python, etc. Mas a lógica é a mesma. Legal? E tudo que a gente pode fazer com as classes, o encapsulamento, tudo isso se mantém. A diferença é que a sintaxe vai mudar. Para poder declarar uma classe, pessoal, a gente vai usar o nome class, tá certo? O nome da classe, e aí a gente vai definir os atributos e métodos, assim como a gente fazia, né, lá em C++. Os métodos aqui nós vamos utilizar o def, assim como a gente define subrotinas. Os especificadores de acesso eles são diferentes do que o em C++. A gente não tem aquelas palavrinhas public e private. No Python, a gente utiliza basicamente underscore, né, que é o underline, para definir qual que é o tipo de visibilidade daquele atributo que a gente quer definir. Na prática, pessoal, o Python não é compilado, então ele não geraria erro de compilação devido ao uso indevido dos especificadores de acesso. O underscore aqui, ele permite, né, na verdade, ele vai fazer com que nos editores eles detectem isso, tá certo? E aí eles vão inviabilizar o uso, né, de atributos protegidos e privados em classes, né, nos módulos que não têm acesso a esses atributos. Tá legal? Atributos ou métodos. Quando a gente utiliza duas vezes o underscore, né, dois underscores seguidos, a gente define aqui, que os atributos e aqueles métodos eles são privados. Então, em vez de a gente escrever o private, lá no atributo que a gente quer que seja privado, a gente vai usar duas vezes o underscore. Se a gente utilizar somente uma vez o underscore, aí o atributo ele passa a ser protegido. Tá legal? Segundo ponto, né, que difere da linguagem C++, o acesso aos atributos e métodos do objeto, ele não é feito, ele é feito, né, através de uma palavrinha-chave chamada self. Tá certo? Essa palavra self é análoga àquele ponteiro this do C++. Então, para a gente acessar um atributo da classe, a gente vai usar self ponto, o nome do atributo. Tá legal? Esqueci de mencionar que se caso a gente não utilizar o underscore, né, a gente vai estar falando aí de atributos e métodos públicos. O construtor, pessoal, ele é um método especial, que ele vai ser um pouquinho diferente, né? No C++ o construtor ele possui o mesmo nome da classe. Aqui no Python, o construtor ele é definido num método chamado underscore, underscore, init, underscore, underscore. Tá certo? Então, esse método init é justamente o construtor, é a mesma ideia do C++, ele vai ser usado para construir o objeto e ele é invocado automaticamente quando o objeto é instanciado. Já o destrutor, pessoal, ele pode ser definido também usando o método del. No entanto, na maioria das vezes a gente não costuma utilizar destrutores aqui em Python, porque existe o conceito de garbage collector, que eu já tinha explicado em vídeos anteriores. Quando um objeto fica sem referência associada, ou seja, nenhuma variável está apontando para aquele objeto, ele é automaticamente destruído pelo coletor de lixo da PVM, tá? Da nossa aplicação. Bom, antes de falar de herança, vamos tentar agora mostrar o funcionamento aqui das classes, né, usando já a classe conta, aquela que a gente já costumou usar lá no C++, que a gente usou como exemplo. Então, vou estar utilizando aqui o mesmo exemplo para facilitar vocês o entendimento dessa relação de classes, né, que não muda em termos conceituais com o C++. Então, a gente vai criar, sempre que a gente estiver falando de classe, né, a gente fizer uma implementação de uma classe, a gente vai fazendo um arquivo separado. Vou chamar aqui um arquivo contas.py. Então, nesse arquivo contas, eu vou definir aqui a minha classe. Em Python,
É comum a gente ter mais de uma classe definida no mesmo módulo, tá certo? Eu criei um módulo aqui, contas.py, e aqui eu posso definir várias contas. A gente vai fazer o exemplo, vou definir uma classe conta e depois uma conta poupança, que vai ser uma classe derivada. Então aqui, se eu digitar a palavrinha-chave class, existe aqui já a opção de autocompletar, ó, tem code snippet aqui para a classe, aí o próprio Python, o próprio VS Code já me ajuda. Então eu vou colocar aqui a classe, o nome conta, ela não vai ser derivada de nenhuma outra classe, e aqui um docstring, né, que é uma documentação dessa classe conta. Eu vou colocar simplesmente aqui classe conta, certo? Vou definir aqui, inicialmente, um atributo protegido chamado saldo. Então vai ficar saldo igual a 0.0. Então, defini esse atributo, ele é protegido porque eu usei só um underscore e está no escopo da minha classe conta. E vamos criar aqui o nosso init. Aí tem aqui, ó, quando eu digito def, já aparece aqui várias opções. Aí tem aqui class method. Então já cria para mim, então eu vou criar o método init. Sempre, pessoal, em todos os métodos da classe, você tem que passar como argumento o self. Tá? Isso é obrigatório para que esse método seja daquela classe. Então o self tem que estar presente como argumento em todos os métodos. Ele não vai ser passado, né, quando você for utilizar o método da classe, você não precisa passar o self, obviamente. Ele vai ser passado pelo interpretador. Ok? Automaticamente. Então temos aqui os argumentos, número, titular, senha, saldo i, que eu vou botar igual a 0.0, saldo inicial. Então esse aqui é o construtor da classe conta. Certo? Vamos explicar aqui os argumentos. Para número. É o número da conta. Para titular. Nome do titular da conta. Para senha. Senha da conta. E para saldo e saldo inicial da conta. Vou colocar aqui padrão 0.0, né, que a gente inicializou aqui. Caso a pessoa, né, o usuário não passar o saldo i, por exemplo, passar número, titular e senha apenas, ele já vai passar o saldo aqui como 0, assim como a gente tinha o construtor padrão lá no C++ também. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente inicializar. Vou fazer self.número. Veja, eu não defini o atributo número anteriormente, mas não tem problema, pessoal. O Python é tudo dinâmico. Eu posso ir criando aqui quantos atributos eu quiser em tempo de execução. Normalmente a gente cria aqui os atributos na definição da classe antes do construtor ou no próprio construtor. Legal? Então aqui número é um atributo público, né? Porque eu não usei o underscore, então vai receber ali o argumento número. Titular, mesma coisa, recebe ali o argumento titular. Agora, a senha, eu vou colocar ela como privada. 2 vezes underscore senha é igual a senha. E vou fazer aqui o saldo, que eu já defini, ó. Veja, na hora que eu coloco o ponto, já aparecem aqui todos os atributos definidos. Ó, o saldo já foi previamente definido. Então, eu recebo o saldo. Beleza? Definido aqui, pessoal, o nosso construtor, vamos agora passar para o getSaldo. Então, agora a gente vai fazer os getters e os setters, assim como lá em C++. Tá certo? Então, def, class method. Então, a gente vai aqui no getSaldo. Ele recebe a senha. Lembra? A mesma coisa que a gente implementou no C++. Então, ele vai passar a senha. Vou colocar aqui na documentação.
método para obtenção do saldo mediante validação da senha passada como argumento. E aqui, param, senha da conta. E aí, return, que ele retorna, saldo da conta. Beleza? Então, o get saldo é isso. Você passa a senha, a gente vai validar aqui a senha. If self ponto senha é igual a senha, que é a validação, return self ponto saldo. Legal? Então, se a validação foi bem sucedida, a gente retorna o saldo. Vamos agora fazer o set saldo, tá certo? Mesma coisa que a gente fez lá no C++. Set saldo, passa o valor. Então aqui vai ser um método para configuração do saldo. Param, valor desejado para o saldo. A gente simplesmente faz aqui. Esse pass, pessoal, sempre tem em todos os métodos por padrão, porque se você não digitar nada aqui, né, se eu não colocar nada aqui, ó, ele vai gerar um erro, vai falar que está faltando alguma coisa, porque eu não completei. Ele está esperando alguma instrução aqui no método. Se eu fizer um pass, é simplesmente para ele não dar erro de indentação. Beleza? Então vamos aqui, self.saldo igual ao valor. Não vou fazer nenhuma validação para o set saldo, não. Então agora vamos definir o set senha, self, nem usei o code snippet, né? Vou usar aqui para facilitar, def, class method, set senha, e aqui minha lista de parâmetros, vou colocar aqui nova senha. Método para configuração de uma nova senha na conta. Param, nova senha desejada. Pessoal, essa documentação, eu até suprimi lá no C++, porque a gente estava um pouco corrido, o C++ é um pouquinho mais complicado, a gente teria que mostrar uma ferramenta de documentação para vocês. Mas aqui no Python já é mais tranquilo, né? Então a gente vai tentar fazer sempre os programas com a documentação para que vocês criem esse hábito. Para que vocês criem esse hábito, tá bom, pessoal? Então aqui o set senha, faltou aqui. Self.senha igual a senha. Beleza. Próximo método. Próximo método vai ser o saque. O saque ele recebe aqui a senha e o valor. Método para realização de um saque. Param, senha da conta. Param, valor do saque. A gente faz a validação. If senha igual a self ponto senha. A gente faz uma outra validação, né, para ver se o saldo é suficiente. If self ponto saldo é maior que valor, igual, né?
a gente faz self.saldo menos igual a valor. Então, reduz o valor e imprimo ali na tela. Agora, pessoal, para imprimir, eu vou usar uma f-string, tá? Basta você colocar F e aí as aspas. Para que serve isso aqui? Eu consigo já, na linha de comando, já na própria string, colocar parâmetros do meu software, variáveis do meu software, em vez de eu ter que ficar usando a vírgula. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, saque no valor de... Aí aqui eu teria que dar uma vírgula, né, para mostrar o valor do saque. Aí eu posso simplesmente aqui botar entre chaves o valor, uma variável. O valor realizado com sucesso. Tá? Então essa f-string é uma funcionalidade do Python versão 3. Tá? A partir da versão 3 a gente tem essa funcionalidade aqui e é bem útil. A gente não precisa ficar dando muito de vírgula. Consegue misturar aqui a string do nosso texto com variáveis e valores. Então, caso aqui a gente tenha o valor errado, o valor maior que o saldo, a gente imprime aqui saldo insuficiente. Vejam, pessoal, o nível de indentação. Aqui eu tenho o nível de indentação da nossa subrotina, do nosso método, o nível de indentação aqui da primeira validação e aqui o nível de indentação da segunda validação. Aqui eu fiz um else para a segunda e vou fazer um else agora para a primeira validação, que aí no caso é print senha inválido. Beleza, pessoal? Tomar bastante cuidado com o nível de indentação. Agora vamos aqui fazer o nosso método depósito. O depósito é basicamente valor. E eu testo aqui, né, método para realização do depósito, de um depósito. E o param valor do depósito desejado. Aqui eu só vou testar if valor maior do que zero, né? Tem como depositar um valor menor do que zero. A gente faz self.saldo mais igual valor. Else pode fazer um print aqui. Saldo, valor inválido. Certo? E o último método aqui da nossa classe conta, né, muito parecido com o que a gente fez lá, é o exibe dados. Vou fazer só uma modificação em relação ao que a gente fez. Esse exibe dados vai exibir também o saldo. Eu faço aqui 100. Então eu passo aqui, faço um print. Faltou aqui a documentação. Método para exibição das informações da conta. Que é a senha da conta. Vamos fazer aqui if self senha igual a senha passada. Vou exibir as informações. Imprimir aqui número, self.número, imprimir o titular, self.titular, e vou imprimir aqui também o saldo.
vai ser self.saldo. Caso a senha inválida, a gente vai imprimir senha inválida. Beleza, pessoal. Aqui então a gente implementou a classe conta, né, com a documentação, tudo da maneira que tem que ser. E agora, para utilizar lá no main, a gente usa como um módulo, né, da mesma maneira. Então a gente vem aqui no main, import, from contas, import conta. A gente cria aqui C1 é igual a conta, passa os parâmetros. Aí já tem aqui o help, tá vendo? A importância do help. Como está lá no outro módulo, eu sei já a sequência. Então tem aqui número. Eu posso inverter, por exemplo, se eu quiser passar como segundo aqui a senha, ao invés de titular, é só fazer senha igual. Eu posso fazer isso, posso inverter a ordem dos argumentos. Por exemplo, fazer a senha 1, 2, 3, 4. Agora eu vou passar o titular igual João. E aqui o saldo I, né? Vou passar, por exemplo, valor de R$500. Para utilizar, pessoal, igualzinho lá no C++. A gente pode fazer aqui C1.depósito, vamos depositar aqui R$300. C1.saque, a gente tem que passar aqui a senha, 1, 2, 3, 4. E o valor. Está dando um errinho. Ah, tem que falar aqui saldo e C1.saque. E aí a gente faz o C1.exibdados, passando aqui a senha para a exibição dos dados. Certo? Então, uma utilização muito parecida com o C++. A vantagem aqui também é que a gente consegue mudar a ordem dos argumentos. Isso é bem interessante em algumas situações. Rodando aqui o nosso código. Aqui a nossa conta foi criada. Fizemos um depósito. Aí a gente fez um saque. Né? Apareceu o saque de R$200 realizado com sucesso. 500 mais 300, 800 menos 200. Saldo lá do João, R$600 no exibdados. Beleza, pessoal? Bom, para fechar, imagina que agora eu queira criar uma classe derivada da classe conta. Certo? Então, a herança, ela possui o mesmo conceito também. A gente vai criar uma classe agora, uma nova classe, a partir de uma classe pré-definida, no intuito de especializar alguma funcionalidade. Então, o conceito não muda. Como eu falei para vocês em C++, programação orientada a objeto é um conceito amplo, né, genérico, que não depende de linguagem. A herança no Python, ela é um pouquinho diferente a sintaxe, né? A gente simplesmente vai declarar a nova classe e, entre parênteses, a classe base. E aí aquela questão de atributo protegido e privado se mantém, tá certo? Todos os métodos da classe base podem ser sobrescritos na classe derivada, então eu posso criar um outro método com o mesmo nome, ele vai ser sobrescrito. E se eu quiser invocar os métodos da classe base, basta eu usar a palavrinha-chave super, tá? Que aí o interpretador vai identificar qual é a classe base e vai chamar o método lá da classe base, não o da derivada. Aqui só um detalhe, né? Em Python o polimorfismo já é natural, já é interpretado já é suportado pelo interpretador naturalmente. Então, como não existe aquela tipagem forte, né, os objetos eles vão ser tratados de acordo com o que deve ter. Então, se eu criar um objeto da classe derivada, eu posso misturar ele com o objeto da classe base, e na hora que eu invocar os métodos da classe derivada, os métodos vão ser corretamente invocados, né? Isso é um pouco diferente do que tínhamos lá no C++, porque era uma linguagem fortemente tipada, e aí a gente tinha algumas peculiaridades. Tá legal? Para a gente fazer esse teste, vamos criar aqui dentro do nosso módulo contas.py uma classe chamada poupança. Tá? E vai ter somente aí algumas funcionalidades adicionais. Então vemos aqui class
conta poupança. Aí eu vou aqui derivar da conta, tá certo? Então eu passo a classe base, a gente bota 2 pontos para definir o escopo, aqui a documentação, vou colocar aqui classe poupança, conta poupança, né? A gente vai definir aqui o construtor, né? Não tem jeito. Init, então ele vai sobrescrever o construtor da classe base. A gente vai passar os mesmos parâmetros, né? Então eu vou até copiar o construtor da classe base aqui, ó, a definição, para facilitar um pouquinho. Eu vou Shift Tab, eu retiro a indentação, tá, pessoal? Tab você aumenta a indentação, Shift Tab retira. Então eu tenho aqui os mesmos parâmetros da classe base, né, do construtor, número, titular, senha. E aí eu vou trocar aqui, eu vou colocar agora taxa, tá? Igual a 0.002. Vai ser a taxa de rendimento da poupança. Então vou ter que inicializar também esse atributo. Então vou criar aqui, depois da senha, vem outro parâmetro, taxa de rendimento mensal. Beleza? Aí aqui, pessoal, ao invés de eu ter que novamente fazer tudo que está no construtor da base, eu posso invocar o construtor da base, assim como a gente fazia no C++. Então eu faço aqui um super ponto init e passo aí o número titular, a senha e o saldo i, certo? Então eu utilizo aqui faltou indentação, né, pessoal? Do método. Então, identei aqui da classe, agora identei do método. Ok, utilizei o construtor da classe base e aí a gente só tem que agora inicializar a taxa, que vai ser um atributo privado da classe derivada, vai ser a taxa. Ok? Então, o único método adicional que eu vou fazer aqui, um def simula rendimentos, onde eu passo o self, vamos utilizar aqui o code snip, def class method. Então a gente vem aqui, simula rendimento, a gente passa aqui como parâmetro n meses. Então, um método para a simulação do rendimento do saldo em um determinado número de meses. Tá certo? E aqui como parâmetro, n meses, número de meses que serão utilizados na simulação. Então eu vou criar aqui uma variável saldo final. Vou fazer aqui um teste, né? If n meses maior do que zero, né? O número de meses tem que ser maior do que zero, senão não faz sentido. Saldo final, a gente faz aquela continha, né? Self.saldo. Veja que eu não declarei o saldo aqui na classe derivada, mas como ela herdou da classe base, ela tem todos os atributos e métodos lá da classe base. Então, vou fazer aqui um juros composto, né? Usar aqui o métodozinho poll para fazer a potência. 1 mais self, 1 mais a taxa. E aqui n meses. O base é o 1 mais a taxa,
elevado ao número de meses, isso vezes o saldo ao montante final. Tá certo? E aí eu vou fazer um print aqui, usando o fstring, novamente, saldo após n meses vai ser de, a gente passa aqui, saldo final. Beleza? Eu posso formatar também, pessoal, a saída, para não, às vezes vai sair uma dízima periódica aqui, né? A gente pode usar o nome da variável, 2 pontos e o tipo de formatação. Vou usar aqui, ó, ponto 2f, quer dizer que eu quero 2 casas decimais e ponto flutuante, tá? Então, o fstring vai gerar aqui o saldo final, vai converter o valor que é numérico para um valor aqui de caracteres, né, uma cadeia de caracteres, com a precisão de 2 casas decimais. E aqui o else, né, a gente imprime número de meses deve ser maior que 0. Show de bola, pessoal. Então, a gente implementou aí a nossa classe poupança para utilizar no main. Basta importá-la também. Já aparece aqui, conta poupança. Vou colocar aqui um comentário, né? Utilização da classe conta. Aqui, utilização da classe conta poupança. Mesma coisa, CP é igual a conta poupança. A gente passa os atributos. Vou passar aqui agora na sequência: 2, nome Maria, 1, 2, 3, 4 também. A taxa eu não vou mexer. E o saldo eu vou colocar aqui, saldo I igual a 1.200. Beleza? Veja que eu não atribuí nada para a taxa. Não sou obrigado. Aí a taxa vai ser a padrão, né, que eu defini aqui no construtor padrão. Beleza? Então posso fazer agora um cp.exibdados. Veja que a conta poupança possui o método exibdados, herdado da classe base. Vou passar aqui a senha. E vou usar aqui um cp.simula rendimento. Um ano, né? 12 meses passando aqui. Executando o nosso software, a gente tem aqui imprimir os dados do João, imprimir os dados aqui da Maria, né? Titular, número da conta, titular e saldo. E aqui o saldo após 12 meses, a simulação 1.229,12, né? Com a precisão definida também. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui esse primeiro conjunto de vídeos do Python. A gente passou aí por vários conceitos, ensinei a instalação, depois a gente viu a instalação de bibliotecas, que é muito importante, a gente vai usar bastante depois, o Virtual Env, para a gente conseguir encapsular, né, a nossa solução em uma pasta, para que as nossas bibliotecas não se misturem com as do sistema. Depois a gente viu a criação de subrirotinas e módulos, e agora a gente finaliza vendo aí as classes, certo? Programação orientada a objeto, classes e herança. Obrigado, pessoal, e até os próximos vídeos.